é que ele começa a falar: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem, ou seja, ainda não veio, o anticristo, muitos se têm feito anticristos. João aqui nesta epístola, ele não está falando do anticristo, ele está falando dos adeptos do anticristo. Quem é o anticristo? Capítulo 13 do livro do Apocalipse. Ele surge do meio das nações. Muitos até mesmo falam que Jesus é o desejado das nações. Bom seria que todos os países que não creem no Evangelho abrissem os braços e disseram: vem Jesus, por favor. O desejado das nações nada mais é do que o anticristo. Quando é que ele vai surgir? Segundo a segunda epístola escrita à igreja de Tessalônica, Paulo começa a dizer que ele só surge quando aquilo que está o retendo saia do meio. Alguns já disseram que era o poder bélico de Roma, mas já se foi. Alguns já disseram que foi o sistema governamental, mas já se foi. O que está retendo o anticristo nada mais é do que a atuação do Espírito Santo na noiva do Cordeiro. Quando esta sair desta atmosfera, então o anticristo vai se apresentar. Mas não se assuste, não se preocupe, achando que ele vai se apresentar com armas, apontando para a tua cabeça, dizendo: você precisa me aceitar. Pelo contrário, ele vai se apresentar e vai ser elegido pela própria democracia. Se você analisar o sistema em que estamos vivendo, você vai perceber que as nações estão lutando para unificar as suas moedas. As nações estão lutando para um governo singular. As nações estão lutando para uma única língua para o mundo. Quando as Nações Unidas se reúnem, elas se reúnem simplesmente para procurar uma melhor forma de governo. E esta melhor forma de governo que o homem procura, a Bíblia chama de anticristo. Pregador, você é muito louco. Não, você vai entender o mistério. Mas quando a Bíblia me fala que ele não pode se apresentar ainda, a mesma Bíblia me mostra que os seus adeptos estão operando. Paulo diz que o ministério da iniquidade já está em operação. João nos diz que os anticristos, os adeptos de Satanás, já estão operando. Agora redobre a sua atenção, por favor. Eu entendo, lendo a Bíblia Sagrada, que todas as vezes que o anticristo ele se apresenta no cenário profético, ele vai realizar alguma coisa que chame a atenção. E baseado na Bíblia, eu vejo que tudo aquilo que o anticristo irá realizar, os seus adeptos realizam em nossos dias, ainda que pouco, em menor escala, mas estão realizando o que ele vai realizar. A Bíblia me diz na segunda epístola de Paulo à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 2 e verso 4, que o anticristo vai se levantar contra tudo que se adora ou se chama Deus, vai se assentar no trono, no templo que se vai erigir lá em Jerusalém. E quando ele se assentar, ele vai querer toda a adoração para si. A primeira função do anticristo, quando ele se apresentar, é desviar toda a adoração que pertence a Deus ou se apregoa a qualquer outra divindade. Foi sempre plano de Satanás desviar a adoração que pertence ao Senhor. Adoração no contexto bíblico quer dizer prostrar-se aos pés. Adoração no contexto bíblico quer dizer servir ao Senhor. Isto é adoração. É quando eu me prostro, é quando eu sirvo
vivo ao Senhor. E Satanás, ele nunca quis dar toda a adoração que pertence ao Senhor. É por isso que ele está investindo de forma ferrenha por intermédio dos seus adeptos. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo de número 28, a Bíblia nos diz que Satanás se corrompeu por causa da sua formosura. E quando ele se corrompe pela sua formosura, Deus o tira da sua posição. No capítulo 14 do livro de Isaías, a Bíblia diz que ele tentou colocar o seu trono acima das estrelas de Deus, a banda do norte, e ele diz: mas eu serei semelhante ao Altíssimo. E Deus olha para ele e diz: sai fora, rapaz, você não vai ser adorado, você não vai ser glorificado, porque você é criatura e eu sou o Criador. Adoração é só a quem tem todo o poder. Adoração é só para aquele que está no controle. Adoração é só para mim. Satanás, desde então, ele sai do seu lugar, da sua posição, e começa a se opor contra a adoração a Deus. Pregador, você tem base? Tenho. Você se lembra quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado? Satanás, ele lhe faz uma proposta. Ele coloca Jesus sobre um alto monte de forma repentina. Ele lhe mostra todos os reinos da terra, e ele começa a dizer: tudo isso que tu estás vendo, eu te darei. Mas você pode dizer: pregador, o diabo não tem nada para oferecer. Quem te disse? O governo que Adão e Eva era para estar exercendo, o governo que foi perdido lá no Éden, Satanás usurpou. Então ele está dizendo a Jesus: o que eu estou coordenando, eu te ofereço. Mas Jesus, mediante a proposta que hoje em dia encheria os olhos, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Agora entenda: se Jesus sendo Jesus, Jesus sendo Deus, Jesus sendo santo, recebeu uma proposta dessa, o que dirá de mim, de você? Carne e osso, cheio de limitações. Mas escute, Satanás está 24 horas por dia apresentando diante de você propostas, e quando você aceita, você está deixando de adorar a Deus. Pregador, você tem certeza? Tenho. Escute-me, por favor. Existe um canal televisivo, nunca gostou de crente, nunca abriu espaço para crente. Era sempre o bandismo, era sempre espiritismo, era sempre outra religião que eu não vou falar. Para crente protestante não tem espaço. Agora, no domingo, no horário nobre, um bando de mulher pelada atrás, e agora aparece pseudos cantores dizendo que vão adorar Jesus. Pregador, você é radical? Sou não. Isso aí é um plano de Satanás e o povo não está vendo. Na igreja de Pérgamo, quando ele começou a perseguir a igreja, quanto mais ele matava, mais a igreja crescia. Só que tinha um problema: ele viu que quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Aí ele diz: eu não posso me unir a eles, eu não posso vencer eles, eu vou me unir a eles. Como? Eu vou abrir as portas, eu vou levar um novo ensino, eu vou levar um novo sistema de culto, eu vou levar as facilidades. Aí começou a surgir os adeptos de Jezabel, começou a surgir os adeptos de um tal de Nicolau, os nicolaítas, e começavam a pregoar uma mensagem dizendo: você pode viver uma vida santa aqui dentro e pode viver uma vida libertina lá fora. Ou seja, começaram a procurar um meio termo entre uma vida de santidade e uma vida mundana. Pregador, o que é que tem isso a ver conosco? Agora você vê um crente dizendo que é crente, dizendo que foi adorar Jesus, um
bando de mulher seminua dançando atrás, e o diabo dizendo: está vendo? Nós podemos unir força. Você não precisa pegar mais contra o pecado, você não precisa mais protestar contra o sistema mundano, porque nós estamos juntos e unidos. Por que não coloca um crente lá para dizer: isso é pecado, prostituição te leva para o inferno, encher a cara de cachaça? É lavando com manaia séria. É o diabo tentando fazer proposta, e tem muita gente abraçando. Escute, hoje em dia ser evangélico é ser chique. Estão até pregoando que até 2015, 2020 metade da população brasileira vai ser evangélica. Aí agora todo mundo quer abraçar a igreja, todo mundo quer abrir porta para a igreja. Quando a igreja começou no Brasil, coronel não deixava pegar na praça. Quando a igreja começou no Brasil, não tinha cemitério para enterrar crente, a igreja tinha que comprar para enterrar. Então por que agora estão abrindo a porta? Isso aí não é bênção de Deus, isso aí é Satanás tentando te iludir. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: levanta a cabeça, sacode a bandeira do Calvário, toca a trombeta e diga: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Uma vez por ano, no estado de São Paulo, um bando de gente diz que vão para a avenida marchar para Jesus. Escute aqui, Jesus não precisa de ninguém marchando na avenida dizendo que ele é 10. Jesus precisa de crente com a Bíblia na mão, dizendo: ele te salva, ele te cura, ele te liberta. Levaia, oramande covachai. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Esquece da vergonha, abre a boca e adora, abre a boca e adora. As almas vamos juntos conquistar. Semeia, semeia.